Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, não compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor de todo o universo. Estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Pai. Peço a Ti, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa manhã, nessa noite, nos alimente, Pai. Derrama sobre nós, Senhor, as Tuas palavras, renova a nossa fé, traz-nos entendimento, discernimento, e que a Tua espada, Senhor, ajuste o nosso caráter, ilumine nossos caminhos e nos faça outro ser, Senhor, conforme a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Senhor, em nossos corações. Peço a Ti, Senhor, a Tua presença, Pai, e Teu Espírito Santo conosco, nos conduzindo durante esse devocional, Senhor. Que seja o Teu Espírito Santo falando conosco e não nós como os homens, Pai, mas que seja movido pelo Teu Espírito. Peço a Ti, Senhor, pela Tua proteção, proteção dos nossos corações. Que o Senhor perdoe, Pai, as nossas fraquezas, as nossas falhas, e nos ajude a perdoar aqueles que nos ofenderam, Pai. Que nosso coração seja bom e esteja sempre ligado a Ti, Senhor. Que possamos estar ligados a Ti, Senhor, todo o tempo. Peço a Ti a Tua proteção, Pai, para nós e para nossa família, para nossos amigos, para cada um aqui nesse devocional, Senhor. Os que estão participando agora, os que vão assistir depois. Que sejamos todos, Pai, revestidos com a Sua armadura celestial, guardados sob o Teu manto sagrado, Senhor. Longes do pecado e de todo o mal, Senhor. Amo a Ti, Senhor, pela Sua providência, a família, nesse momento que está com o pastor Mangol, Senhor, que está precisando da Sua provisão, Pai. Da Sua provisão, da Sua cura, Senhor. E que o Senhor nos dê tudo aquilo que precisamos, Pai. Que seja feita a Tua boa e agradável vontade sobre nossas vidas e a vida daqueles que amamos. Entregamos a Ti, Senhor, esse momento, esse devocional e as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estava lembrando aqui que, para mim passar no teste lá, eu tive que responder, acho que era 10 perguntas, e uma eu errei, e errei feio. Quando o tenente perguntou para mim se banana tinha caroço, eu disse que tinha dois. Ai, Jesus de Nazaré. Viu? Nunca esqueço isso, viu? Quantos anos você Ai, tinha? eu tinha 8 anos. 7 para 8, acho que é, mais ou menos. Foi em 1962, 63, por aí. Essa pergunta ficou gravada na minha cabeça, que o tenente perguntou. Fez umas perguntas lá e essa aí eu errei. Banana tem caroço? Falei, tem dois. Um de cada lado. Ai, meu Deus do céu. Quando a gente entrou, não tinha mais essas coisas, não. Mas foi escotismo mesmo que você entrou? Porque Não, tinha não um é. concorrente Não, que era sabe o o. que que era? Sabe o que que era? Era um grupo de soldados que tinha, pequenininho. A gente servia lá na escola, nas lojas, entendeu? A gente ficava Ah, montando guarda nas lojas. E a gente tinha uma roupa igual a do exército, sabe? Bonezinho, ah, tudo. E quem comandava a gente era o tenente lá do exército, um cidadão lá. Esqueci o nome dele agora, acho que era Rufino. Eu sei que meu pai via aqueles meninos ali treinando todo dia, né? E resolveu me colocar ali naquele grupo. Aí eu aprendi muita coisa, cara. Eu aprendi porque eu me lembro que em 1968, na época da ditadura,
Nós estávamos vindo uma festa, eu e os amigos meus, e a polícia parou a gente, né? Que era época de. Tinha toque de recolher, né? Não podia ficar depois de 9 horas da noite na rua. Não. Nós ia voltando da festa, nós era tudo moleque. 68, acho que eu já tinha 13 anos, né? E, e a polícia parou a gente. Nós estávamos em três. Aí eu, né, fiquei na minha posição de sentido, né? Eu conhecia como é que funcionava a coisa. E o meu colega não, meu colega era distraído, tomou um bom de tapa na cara e respondia lá para a polícia, lá, e eu ficava lá, como se fosse um soldado, né? O cara falava comigo, eu, a posição de sentido. Ah, rapaz, meu amigo apanhou, mas eu não. Por quê? Porque eu respeitei a autoridade, entendeu? Eu sabia que tinha que respeitar a autoridade. E o meu colega não. Meu colega não sabia, não tinha esse conhecimento, né? Respondia pro cara, o cara sentava a mão na orelha dele. Ah, Senhor, tem misericórdia, né? Difícil também, né? Bom, muito abuso de autoridade também nessa época, né? É, É, Mas isso tem mas até eu, hoje. Tem até hoje, cara. Até hoje é, acontece. Ó, hoje tem, mas é porque a pessoa não conhece, né, Marão? Não conhece. No Brasil, poucas pessoas servem o exército, poucas pessoas têm, como é que fala? Têm conhecimento, né? E que tem que respeitar as autoridades, que tem que respeitar o magistrado. Tem gente que vai no visitar o juiz, vai de chinelo, vai de boné, não pode entrar lá no plenário. De jeito nenhum, você tem que entrar numa roupa decente, cara. De chinelo você não entra, de bermuda você não entra, de boné você não entra. Entendeu? Você não se apresenta diante do juiz de qualquer jeito. E as pessoas não têm isso, entendeu? Então, eu estava lendo aqui o livro de Romanos, capítulo 13, né? Que fala sobre a submissão à autoridade. Toda alma, quer dizer, toda alma seja sujeita às potestades, às autoridades superiores, porque não há potestades que não venham de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus, quer dizer, potestade quer dizer autoridade, né? Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer potestade, autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Então, quer dizer, autoridade é para colocar ordem na casa, entendeu? A autoridade tem que ser respeitada. Está aqui, ó, porque ela é ministra de Deus, para teu bem. Mas se fazeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e é vingador para castigar os que fazem o mal. Então, toda autoridade é constituída por Deus. Quer ser o prefeito, o vereador, o presidente, é tudo Deus que colocou ali. Para nós temos que respeitar, e a palavra ainda diz que nós temos que orar por eles, para que eles façam um bom governo. Então, a autoridade tem que ser respeitada. É o professor, o professor, o aluno tem que respeitar o professor, o filho tem que respeitar o pai, a mãe, o tio, entendeu? As pessoas são autoridades constituídas por Deus para que nós possamos respeitar. Então, se você não quer temer a autoridade, faz o bem, que você vai ter louvor. Aqui ainda fala assim, ó, portanto, se é necessário que estejam sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também olha, ainda fala assim, ó, por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus.
atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. Quem tributo, tributo. Quem imposto, imposto. Quem temor, temor. Quem honra, honra. Então, rapaz, eu estava vendo, depois que eu li ontem um pedaço dessa palavra aqui para vocês, eu vim olhar aqui direitinho no negócio aqui e eu descobri muita coisa interessante aqui, sabe? Isso aqui dá até uma pregação muito boa mesmo. Para quem não conhece, para as pessoas aprender que tem que respeitar a autoridade, que a autoridade veio para por ordem na casa. E a autoridade é constituída por Deus, né? Desde lá, quando as pessoas pediram um rei para Samuel, né? Então já parte daí, né, Jurandir? Eu tenho visto algumas coisas, né, e refletido também, assim, como diz o outro, a nossa geração já não foi tão conservadora quanto a geração dos nossos pais, não é isso? E a dos nossos pais não foram tão conservadoras quanto a dos nossos avós. Mas antigamente a gente tinha uma regra do bom senso, né? Na escola a gente tinha lá educação moral, cívica, É, você aprendia algumas coisas, né? Os selos nacionais, a valorizar, né? As coisas da sua nação, uma questão comportamental. Então tem lá, né? sim, Se você pegou, devolva as 5 palavrinhas mágicas, né? Obrigado, por favor, dá licença e tal. E com o tempo, eu não sei por quê, né? Mas isso veio se perdendo, né? Essa questão. A Bíblia diz o seguinte, né? Se o homem avaliasse a si mesmo, ele não seria condenado, mas ele é condenado porque ele não se avalia. E aí eu gosto de transferir isso não simplesmente para a palavra de Deus, para a questão de salvação, mas para as questões do dia a dia, né? Então, outro dia sim, passou a pessoa, o segurança do shopping barrou uma menina que ia entrar porque ela estava, segundo, segundo ele não, né? Ela estava, a câmera estava lá, com a roupa curta demais para aquele ambiente. E aí ela filmando e xingando o cara. E aí uma outra mulher perdeu a paciência lá na escola, começou a gritar com os alunos, aí veio o segurança ali, né, para tentar acalmar de alguma forma, e ela xingando, dizendo que o cara era um bosta, que não sabia o que o cara estava fazendo ali e tal, e era até o policial, cara, que eles ficam ali na ronda escolar, acho. Então, assim, as pessoas, elas estão muito sem filtro, né, cara, muito sem paciência, muito sem julgar a si mesmo, né, e diz o uso comum, né, a lei do bom senso diz que quanto mais público for o lugar que você vai, quanto mais pessoas estiverem no lugar, mais conservador você deve ser, né? Para que você possa respeitar o ambiente onde outras pessoas estão. Então você vai tomar cuidado com o palavreado que você usa para conversar, você vai tomar cuidado com a vestimenta que você tem, você vai tomar cuidado com as pessoas mais velhas que estão ali, você vai tomar cuidado com as crianças, enfim, você vai respeitar o ambiente ali onde você está inserido. Só que as pessoas colocaram na cabeça que liberdade é fazer o que quer. E a liberdade não é você fazer o que você quer. A liberdade não é você usar a roupa que você quer em qualquer lugar. Não é você falar de qualquer maneira em qualquer lugar. Isso, na verdade, demonstra uma falta de formação, né? Uma falta de educação social, né? Onde a pessoa deva ter um comportamento respeitando os outros que ali estão. Mas não, ela só quer ser respeitada. Em tempos de celular, tudo vira discussão e tudo vai para a internet, né? A pessoa filma o negócio, ela está totalmente errada, mas ela filma como se ela tivesse ali dentro de uma razão. E isso passa por tudo que vocês falaram aí, né? Respeito à autoridade, respeito aos profissionais, né? Sejam os professores, sejam os militares, sejam as pessoas que têm autoridade no seu trabalho, seja o pai e a mãe. A gente vive essa crise de autoridade mesmo, né? Isso aí está muito disseminado. Por quê? Porque cada um, como diz lá em Juízes, e que ontem o Fábio até comentou, né? Ou foi você, se eu não me engano, não lembro bem agora. Parece que não tem rei em Israel, cada um faz o que acha certo, né? Mas tem a lei do bom senso, né? Você tem que ter um bom senso. É uma lei que não precisava nem ter sido escrita, na verdade, né? Porque você está vendo que aquela roupa que você está utilizando, ela pode ser boa para você, de repente estar na sua casa, porque até na academia o pessoal está brigando agora com a vestimenta que o pessoal usa, né? Pô, você está indo lá na academia, você não está lá para causar excitação dos outros, você está indo lá para treinar, pô. Então, né, quem está dizendo isso é quem vai em academia. Eu nem vou em academia, né? Mas se você vê alguns podcasts, tem algumas pessoas falando sobre isso, né? A falta de cuidado, a falta de pudor.
com as pessoas em determinados lugares, sensualizando demais, exageradamente, e culpando o outro, né? Ah, não, então a culpa não é sua mesmo que está indo com roupas menores, ou homens também, né? E que às vezes colocam umas roupas que você fala assim, porra, não dá, né, mano? Você enxerga, pô, não tem condição. E então essa falta de prudência, essa falta de cuidado, ela demonstra realmente essa falta de valor, né? A pessoa, ela pensa que mostrar o corpo é valorizar a si mesmo. Não, você não está se valorizando, não, muito pelo contrário, né? Você está causando constrangimento nos outros e demonstra pouco valor. Essa que é a real, né? Mas se Verdade. você faz isso hoje, pô, vai ser excluído, vai ser separado, vai ser, né, condenado por não sei quem. Lá vem o santarrão, lá vem o sabe tudo. Não, cara, não é isso. É princípio e nem é só um princípio bíblico. É um princípio bíblico, mas nem é só bíblico, né? As pessoas que têm uma Ética. formação ética, exato, obrigado pela palavra. É isso, né? Então a gente vive uma crise ética no nosso mundo atual, né? E isso passa por tudo, né? Passa por tudo que vocês falaram aí. É isso aí. A gente vai chegar lá, vamos estudar essa palavra direitinho aqui, porque isso aqui tem muito a acrescentar no nosso dia a dia, viu? Entendeu? Eu tava vendo aqui, o negócio aqui é mais sério do que a gente imagina. Então ele fala assim, portanto é necessário que ele esteja sujeito não somente pelo castigo, né? Mas também pela consciência. Então, quer dizer, a pessoa tem que ter consciência do que é certo e do que é errado. É aquilo que você falou aí, uma roupa, um decote, chama lascívia, né? Uma roupa, né, que chama atenção, a mini saia mostrando as pernas fora do comum, exageradamente, isso aí causa incômodo, não só para as pessoas que ali estão, mas para a própria pessoa que não enxerga, que está sendo desagradável, está sendo, né? É, isso aí é complicado. Então a pessoa precisa ter conhecimento. Quando a pessoa conhece isso aqui, ó, ela se comporta, ela se põe no lugar dela. Eu não vou fazer isso porque vou chamar atenção e vai ficar feio para mim. E a É, e, né, verdade é isso que você mesmo falou. tem alguns assuntos que a pessoa aborda, às vezes, ela tá no telefone e tá achando que tá dentro do quarto dela. E ela tá no meio de público, cara, tá, né? Às vezes fala de É, quanto ganha, às vezes fala quanto que o serviço está rendendo, e às vezes fala de intimidades, e saiu com 10 ou com 20, né? Alguns amigos meus são é, motoristas de Uber e ele fala assim, cara, esse pessoal precisava ter uma doutrinação para saber que Uber não é o quarto deles também, né? Porque pô, é umas conversas que o camarada tem, ele fala assim, ontem eu peguei um Uber, fui levar meu computador para consertar, o camarada falou assim, olha, senhor, né, senhor, eu vou falar a verdade, senhor, tem conversas que tem às vezes dentro desse carro aqui de passageiros que eu tenho vontade de parar na delegacia, entregar e falar, senhor, ó, pega a filmagem aqui do carro, né, porque tem alguns que filmam, e fala assim, tó, é, o cara acabou de passar me chamar aqui no estabelecimento vai comprar droga, porque tem isso até, o cara chama o Uber para ir buscar droga, velho. Então, é. assim, tá complexo, né? Tá, 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 tá estranho, e isso não é liberdade, deixando claro, né, liberdade é uma coisa e libertinagem é Isso outra. aí, isso aí é falta de respeito, pô. Falta de, É, entendeu? é isso, né? Falta de doutrina. Tudo E isso. assim, Eu falo aqui, ó. e não é justificativa para você, não foi criado com a família ou a família era disfuncional. Não, você pode desenvolver isso individualmente. É mais difícil? É mais difícil. Demora um pouco mais? Demora um pouco mais. Mas um colega nosso estava falando que ele foi na reunião da filha dele, né, na escola, e aí ele viu lá que tem uma criança que a família é disfuncional, né? Então, os pais não se preocupam muito com, com a criança do ponto de vista da escola, onde o pessoal estava vindo ali, né? Então, ele não participa de determinadas coisas. E aí o pessoal da sala, às vezes, se junta, as tias ali, através da... Antes a gente tinha na escola, lá tinha onde o pessoal pegava dinheiro lá e comprava as coisas para a escola, tinha um nome lá, né? Eu esqueci o nome. Mas enfim, e às vezes fornece algumas coisas pro menino poder participar, porque às vezes você pede para os pais darem o dinheiro para poder ir passear, para poder fazer um evento, para poder custear de alguma forma.
Como a família do cara, do jovem, do garoto, não participa, e não é porque não pode, é porque não tem o olhar, né? Porque quem mora ali ao redor, que era o caso do rapaz, ele falou, Juraí, não é porque eu tenho condição, não. Você precisa ver o carro que o pai dele anda. Você precisa ver, né? Mas não tem o olhar. Por alguma razão, não tem o olhar. E aí o pessoal da comunidade meio que se junta, meio que de meia folha, assim, né, pra poder abençoar o garoto e ele não ficar tão separado. Eu falei, pô, graças a Deus que ainda tem gente que tem esse olhar, né? A Maria trabalha em creche, ela fala que tem mãe que às vezes chega na escola lá com roupa de academia para buscar a filha atrasada, né? A criança fica até às 6 horas, ela fica lá às 6h30, 6h40 às vezes, né? Ai, professor, eu perdi a hora e tal, e tá toda lá suada com roupa de academia. Você fala, como assim, perdeu a hora? Você nem é a professora da academia? E aí você não pode nem falar nada, né? Dá aquele sorrisinho amarelo ali, entrega a criança. Então você fala, cara, que país é esse, mano? Que loucura é essa? Você vai deixar seu filho, em tese, a coisa mais importante que você tem na sua vida, em tese, né? Porque para alguns é, né? Para pessoas que têm esse tipo de atitude, obviamente não é. E aí você fala, caramba, e não é, né? Querendo ser o melhor que está sentado à mesa, né? Não é isso, não, né? Mas é só que saltam aos olhos, que a gente vive numa época em que falta essa ética que você mencionou, falta esse cuidado, falta a pessoa olhar no espelho e falar assim, tô bem, isso aqui cabe para o lugar onde eu vou, tá de acordo com o ambiente que eu vou, porque cada ambiente, né, é uma vestimenta, cada vez lugar que você vai, cada pessoa com quem você vai conversar é um tipo de conversa, até um vocabulário, não é isso? Até um vocabulário às vezes. Ah, então eu vou ter que me transfigurar, então, porque eu sou uma pessoa só, eu sou isso aqui, eu sou autêntico. Não, você não tem bom senso. Essa que é a verdade. Então é essa questão, né? E de vez em quando a gente recebe puxão de orelha, né? E, e dá também. Eu acho que quando você participou lá atrás que estava comentando, eu lembro que tinha aqui na nossa região, era a guardinha, não era? O pessoal trabalhava Era em. guardinha. A Era guardinha guardinha, né? mirim. Era Guardinha guardinha mirim. mirim. É isso aí. E tinha muito dessa informação mesmo aí que você falou. Mas é isso, queridos. Vamos começar lá em Mateus? Vamos Ou lá. alguém quer Hum. continuar falando sobre esse Eu queria assunto só também, né? comentar essa questão da autoridade aí que estavam falando também, que o dia eu aprendi, o pastor estava comentando, porque na palavra fala, né, sobre autoridade, sobre respeitar a autoridade e tudo mais, né? Mas uma das coisas que o pastor trouxe que eu achei bastante interessante, ele falou que tinha três alternativas, né? A primeira é você aceitar o que a autoridade fala e não contestar e tá tudo certo, né? E isso é uma das opções, independente se você concorda ou não. A segunda opção é quando você não concordar, você contestar, mas de forma individual, né? E sem aquela, vou contestar para eu aparecer, né? Vou me contestar para julgar, vou contestar para enfrentar, né? Então que seja uma contestação para trazer edificação, né? Para que a pessoa consiga enxergar o ponto de vista, e falar, talvez eu precise, né? Realinhar aqui o meu direcionamento, minha liderança, né? Preciso fazer diferente. Então que não seja uma contestação. E a gente vê na própria palavra, né? Profetas, muitas pessoas fazendo isso na própria Bíblia, né? Então, indo para o rei, por exemplo, teve lá acho que é uma passagem de Faraó, acho que em Êxodos, eu não li ainda, mas ele citou lá na época, que os profetas ali que trabalhavam com ele ali, querendo, né, falar para o faraó o que deveria ser feito, né, o que era o certo a ser feito, ao invés de se calarem, né, mesmo que aquilo às vezes levava o pescoço dele e falava, mata isso aí, que tá contra mim, né. Isso também pode acontecer, mas é um posicionamento também. Mas que seja um posicionamento para trazer edificação, não para trazer vaidade para você, né, não para você ter mérito, né. Então, por exemplo, um exemplo muito claro você está numa sala de aula, por exemplo, e o professor fala alguma coisa que você não concorda, né? Então aguarda o momento certo, né? Chega no final da aula, professor, aquela passagem que o senhor falou, é isso mesmo, né? Ou ter habilidade para você poder falar isso, não que colocar constranger a pessoa que está na liderança, né? Mas que você traga, né, edificação para aquele conteúdo, né? Para que você traga enriquecimento, né? Não para que você desvalorize ou coloque, exponha o professor, né? E uma terceira posição é você sair daquele ambiente, né? Então, de repente, você está num ambiente onde. E aí trouxeram, por exemplo, a questão do governo Lula lá na época, né? Olha, então tá num governo, você está num ambiente onde. Como aqui a gente tem muita gente que mora aqui nos Estados Unidos, né?
você está num ambiente onde você não concorda com a liderança ali e tal, né? Você não tem o que fazer. Uma terceira opção é você sair daquilo ali também, né? Então, às vezes, você está numa sala de aula, fazendo um determinado curso, onde você não concorda com o conteúdo do curso, não concorda com o posicionamento, né, da autoridade que está ali, uma das alternativas é você também sair. Mas nunca é o que vocês falaram, sempre tem que respeitar a autoridade, né? Não adianta você querer ir lá bater boca, você querer xingar, você querer levantar a voz. Então, assim, usar da rebeldia, né, para poder, né? Então, o respeito à autoridade faz toda a diferença. Isso é um princípio, assim, que é ensinado na palavra, né? A questão de você respeitar a autoridade, que a gente, como ser humano, a gente se sente, né, no direito né, de contestar, no direito de ter a rebeldia, porque é em prol da verdade, em prol da liberdade, né? E às vezes a gente acaba ultrapassando, né? E criando uma contenda, criando uma revolta ali, né, desnecessária, né? Simplesmente porque às vezes a gente não tem o direcionamento da própria palavra. E quando a gente olha aqui, né, que vocês falam aí, pô, mas os pais, os nossos pais, eles sabiam fazer isso, né? E a gente vê, né? Porque naquela época eles usavam mais a palavra, né? Se lia mais a Bíblia, né? Era mais direcionado, né? E isso vem se perdendo, né? Esse contato vem se perdendo. Então, cada vez mais vão se achando que a Bíblia é uma ferramenta de manipulação, né? Que é usada pelas igrejas para arrecadar dinheiro, né? Que não serve para nada, que o que serve mesmo é a nossa liberdade, cada um, né, pode fazer o que quer, né? E a gente vem se afastando das questões de moralidade mesmo, né? As questões civis aí que a gente vai se perdendo, conforme a gente vai se afastando. Então, assim, ó, meus pais já falaram isso para mim, mas eu não sabia que isso estava na Bíblia, né? Não sabia isso que estava na palavra, né? É impressionante, né? E a gente estudando a palavra aqui é enriquecedor demais, porque a gente vai vendo realmente qual que é, né, os alinhamentos, os ensinamentos que a gente deve passar para as novas gerações, né? E isso aqui é a base, né? A base de tudo, né? Do amor, da paz, né? Enfim. Eu achei muito Ensina, interessante esse posicionamento aí que o pastor trouxe na época. Ele promove uma desorganização, né? Então, os filmes, os desenhos, a música, a cultura, de uma forma geral, quando diz que o mundo jaz no maligno, né? Ela é isso, é essa desorganização da sociedade, é essa desorganização da família, é essa desorganização. A gente começa a normalizar aquilo que não é normal, né? A gente começa a normalizar o que não é normal, banalizar o que não era para ser banal, né? E é necessário voltar a esse preceito, né? Sem querer aqui entrar também de machismo ou feminismo, né? Sem querer entrar nessa contenda, mas as pessoas, as feministas históricas lá, elas falavam de voto, falavam de trabalho, de direitos iguais no sentido de você ganhar igual pela mesma função que você ocupava, e piriri, parará, parará. Tem um grupo agora que tá falando, tá se levantando, de mulheres, né? Que tá se levantando e falando assim, cara, isso que vocês estão fazendo aí não é feminismo, isso que vocês estão fazendo aí. A gente criticava o homem porque bebia, nós estamos bebendo mais que os homens. A gente criticava o homem porque ele tinha a mulher dele de casa e buscava outras coisas fora. Aí nós estamos buscando mais pessoas fora do que os próprios homens. Isso não é feminismo. A gente não queria uma equiparação ou para fazer igual o que era errado e fazer pior. Não, a gente queria nas coisas que são honestas, boas e tal, que a gente tivesse o direito de votar, que a gente tivesse o direito ao trabalho, que a gente tivesse o direito de praticar esporte. Você vê que a mulher não podia jogar futebol, não podia lutar ali, né? Porque na lei dizia que ela não podia fazer isso. Então, essas mudanças de lei que já surgiram, né, que aconteceram, por isso as mulheres estão aí nos esportes, isso era o feminismo, né? Mas elas estão brigando já. Por quê? Porque elas perceberam que essa desvalorização do feminino causou com que os homens também fizessem o quê? Falar, se eu já gostava da esbórnia antes, quando tudo estava certo, agora eu não quero compromisso com essas pessoas também, porque tá fácil demais, né? E aí você vê uma juventude, é, uma família toda destruída por conta dessa facilidade, porque cada um corre para um lado buscando um tipo de facilidade, aí tem o filho e acaba que não cuida, ou dá mau exemplo, ou deixa para o avô criar, ou deixa para a avó criar, sem querer falar mal das situações em que os avós criam aqui os netos, porque família está ali para se ajudar, desde que você tenha uma dificuldade que seja legítima, não é aquela dificuldade que você criou para você, porque saiu com alguém que não sabia quem era, porque se envolveu com uma pessoa que mal conhecia, porque não tomou cuidado quando saiu, não é isso. Então, assim, quando você fala isso, você fala assim, o retrógrado da lá, o careta e tal, não sei o quê. Careta, né? Desculpa, mas a sua família criou você, você quer que crie agora o que você está deixando também?
Dá licença, né? Então, É é- verdade. é- essas, essa meditação, ela passa pelo escopo da palavra, ela passa aqui pelo escopo da família, ela passa pelo escopo de, de como você se apresenta para a sociedade, né? Então, o mínimo, o mínimo que a pessoa tem que fazer é criar o filho que ela pôs no mundo. É o mínimo que se espera dela. Rapaz, é isso mesmo, viu, Jana? É isso aí. A gente tem que. O mundo ele é complexo, mas se você se comportar direitinho, se você agir corretamente, onde você entrar, você entra e sai de boa, entendeu? Não só o ser humano, né, a sociedade em geral, mas o próprio Deus se observa, né? Observa as suas atitudes, né? Observa o seu comportamento, a sua maneira de agir, de falar, de dar conselho, entendeu? As coisas, você mesmo faz aquilo que é certo diante de Deus e ele te abençoa, entendeu? Se tiver que chover na tua casa, se tiver que dar, vai chover menos. A casa do vizinho vai cair, a sua não cai, entendeu? Por quê? Porque Deus está cuidando de você. E é assim que acontece. Às vezes as pessoas não sabem, né, que acontecem as coisas na vida dos outros. Por quê? Porque a pessoa não se comporta adequadamente, né, meu? E por que não se comporta? Porque não tem conhecimento, né? Mas por que não tem conhecimento? Porque não procura conhecer também, né? Estava olhando aqui, ó. Aqui fala assim, ó, nós temos que pagar o tributo. O que é o tributo? É imposto, é aquilo que, aquilo que às vezes nós recebemos, nós temos que pagar. E as pessoas às vezes não pagam. Se você não paga, você está infringindo a lei, não só a lei de Deus, mas a lei, a lei do homem, porque é a lei de Deus, entendeu? Tudo isso é colocado em questão. Então a pessoa precisa averiguar direitinho. Quando Deus fala, errais por não conhecer a Escritura, é isso aí. São essas coisas. Isso tem um peso muito grande. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia, que nós vamos encontrando aqui, aperfeiçoando, né? Nos aperfeiçoando, para poder passar para os outros o conhecimento que Deus tem nos dado. E A gente sofre menos, né? algo que tem trazido muito esses dias é posicionamento, né? Acho que muitos problemas que a gente está tendo hoje nas famílias é que as pessoas, nós estamos tendo dificuldade de nos posicionarmos dentro da família. Os filhos estão virando pais, os pais estão virando filhos, a mãe está virando Sim, o pai está virando a mãe. Então a gente não está sim. usando o nosso chapéu, né? Então, às vezes os pais, com medo de perder o amor do filho, perde o respeito, né? Então ele dá mais, valoriza mais ser amado do que ser respeitado, né? O filho, ao invés de respeitar a autoridade do pai, né? Porque percebe que o pai né, necessita do amor, passa por cima e vira autoridade, vira o chefe da casa, né? Então as coisas ficam É, tudo bagunçadas, né? É tudo de cabeça tá. para baixo, né? Então, Tá assim, fora do lugar. aí tá fora do lugar, né? Eu vivo isso, rapaz. Eu não quero saber o que que eu passo. Não, fácil não. Mas amém. Vamos continuar. Mateus 11? 11. Boa. Quem quer ler Pode. aí? Vai lá, Suzy. É, eu vou ler até o 11, e aí peço para até o 10, até o 11, e aí peço para alguém ler do 11 aí até o 18, o Samuel, por favor. Aí o Mário lê do 20 até o 19, né, Samuel? Aí o Mário lê o 20 até o 23. 24. Então, Isso, até o 19 24. hoje, porque eu acho E que o o tempo já avançou um pouquinho. A gente discute essa primeira parte aqui e deixa o restante para amanhã. O que vocês acham? Pode ser? então, até o 11, então, né? É porque eu acho que o A gente vai 11, ler aqui. eu A acho que gente vai aquela ler, parte depois a ali, gente discute por parte, né? porque eu acho que do 7 até o 19 é tudo de João Batista, tá tudo relacionado, Jurandir.
Uhum. A gente podia ler Então, eu vou ler até aqui. o 19 ali e a gente. Tá bom. Então eu leio aqui essa primeira parte, você lê a segunda, aí a gente para ali na Ai Tá das bom. cidades impenitentes. Então vai lá. Jesus prega nas cidades. Quando Jesus acabou de dar as instruções aos seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João no cárcere ouviu falar as obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? O que veste roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio diante de você o meu mensageiro que pregará o caminho diante de você. Em verdade vos digo, entre os caniços de mulher, ninguém apareceu maior. Sorry, desculpa. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e é os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? Vendo, ouça nos seus contatos. Para quem? Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Lê o pedaço final, seu Mário. 18, Portanto, 19. veio João, portanto, veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio? Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Prossigo? Eu acho que Então, até aí mesmo. Tem mesmo, Mário. Né? Bom, então eu acho que a gente até comentou em reuniões passadas a respeito da situação de que João Batista estava preso, né? Ele estava condenado ali já à morte, né? Ele já esperava, de certa forma, que ele não fosse sair. Estava condenado à morte no sentido de que ele só estava preso, na verdade, né? O, o filho de Herodes o Grande ali, ele temia João Batista, mas em uma festa ele estava lá com a mulher, com a cunhada, né? Ele se envolveu com a cunhada. João Batista disse que aquilo não era lícito de se fazer, aquilo não era certo. A mulher ficou indignada com ele, né? E, e aí ele estava lá preso. E quando a enteada do camarada estava dançando lá, do filho de Herodes, ele falou assim: Ó, eu te dou até metade do reino, se você quiser, né? Ele quis fazer uma graça, mostrou para os convidados ali que gostou da dança dela e tal. E ela correu para a mãe dela e falou: Mãe, o que eu devo pedir? O que eu devo pedir? Ela falou: Pede a cabeça de João Batista. Então você olha a situação, que estranho, né? O camarada ele está preso por uma determinada situação. Alguém tem uma mágoa contra ele, tem uma situação de tristeza ali e tá só no bote ali, né? Tá só esperando, feita cobra ali, tá ali aninhada ali. E numa festa, num momento totalmente
aleatório, que não tinha nada a ver com João Batista, que não tinha nada a ver com a vida dele. Alguém oferece um prêmio e fala assim, olha, te dou aí, né? Claro que era uma situação aleatória, a mulher não ia pedir metade do reino, não ia pedir a cidade determinada, né? Mas, né? Uma coisa mais dentro do factível ali, do normal, né? Só que aí o rei, ele estava numa situação ali com outros convidados, e quando ela fez o pedido era tudo o que ele não esperava, né? Ele jamais esperou que ela fizesse um pedido desse, mas por conta do nome que ele estava, da palavra que ele empenhou, do lugar onde ele estava, ele não quis recuar. E aí, então, ele cedeu a cabeça de João Batista, né? Então, né, um dos grandes profetas que a Bíblia que a Bíblia menciona, né, é o profeta da geração do Messias, não é isso? Então, quando a mãe de Jesus estava grávida, né, a mãe de João Batista era aparentada com Maria, né, ele saltou no ventre, né, que ela já estava grávida há mais tempo ali e tal. Ele falou assim, nossa, quando você entrou, a criança saltou no ventre. Então, é claro que o povo ali não sabia dessas histórias todas que a gente sabe hoje. É por isso que eu digo que a gente está numa situação bem confortável de futuro, vendo o que aconteceu no passado, né? Lá ela não tinha essas informações todas que a gente está tendo agora. Mas você vê como que a vida, né? Não nada, né? Você passa por uma porta achando que tá tudo bem e no final não era tão bem assim, né? Então o João estava preso, né? Tava preso. Essas coisas aconteceram para frente um pouco, né? Mas aí ele questionou, né? Ele falou assim, olha, eu tenho ouvido o que ele tem feito desde a minha infância ali, eu ouço falar do que ele faria e tive convivência próxima, mas eu não é uma dúvida, como o pessoal fala, não é uma dúvida no sentido de que ele não acreditava, mas era uma dúvida no sentido de que me dê mais paz aí, né? E aí Jesus fala para ele, falou, olha, as obras que ele realmente estava fazendo e que ele era exatamente aquela pessoa que João esperava que ele fosse, né? E aí ele pergunta, né? Jesus pergunta para os discípulos: quando vocês foram lá no deserto, o que vocês foram ver? Um louco que estava pregando a vinda do Messias? Vocês foram ver alguém que falava a respeito de batismo, de arrependimento? Ele falou: então, mas dentre os nascidos de mulher não teve profeta maior do que esse, porque no sentido de que ele viu a visitação do Messias, né? Então os outros pregavam sobre aquilo que eles não viam. João Batista, ele anunciava aquele que estava ali na mesma geração, que estava participando do que da vinda do, do, do rei, né, do Messias, enfim. Messias. E aí ele fala que ele veio no espírito de João Batista. O que é isso no espírito, né? Veio na mesma condição, na mesma finalidade, do mesmo jeito. Algumas pessoas elas querem pegar esse texto para falar de reencarnação, né? A Bíblia em nenhum lugar aqui, né? Tirando ali no livro de Samuel, quando as pessoas também querem dizer que o espírito de Samuel falou lá no livro com, com o rei Saul, né? Saul. Nenhuma das duas situações leva à reencarnação, né? Você tem que dar uma forçadinha aí para entender que isso era morto que voltou, né? Segundo a Bíblia, o morto volta no sentido de não de reencarnação, de ressurreição. Então, o cara estava morto, ressuscitou para o mesmo corpo, na mesma época, no mesmo tempo, né? Isso é possível de fazer. Mas uma outra pessoa, num outro corpo, num outro tempo, não. A doutrina bíblica cristã, ela não ensina isso. Se você acredita nisso, você está acreditando numa doutrina que ela é espírita. Você pode até se dizer evangélico, cristão, mas você está acreditando numa doutrina espírita, não é uma doutrina cristã evangélica, né? Então, a respeito de João Batista era isso, né? E aí o Senhor ele diz que no Velho Testamento, até o Velho Testamento, até Jesus, as pessoas elas se esforçavam para alcançar o reino, porque era uma cultura baseada em sacrifícios, né? Era baseada em você ter uma pena, não era simplesmente por fé, né? Quando você
aceita Jesus como o único, legítimo e suficiente Salvador, o sacrifício cessa nele. Ele é o sacrifício perfeito, né? Porque era impossível que animais ou alimentos fizessem um sacrifício permanente. Aquilo apontava para o que haveria de vir, que foi Jesus, né? Então, toda vez que você tinha ali um pecado, que você tinha um erro, você tinha que se apresentar no sacerdote, que você tinha que se apresentar ali no tabernáculo, você tinha que se apresentar no templo, você tinha que fazer um esforço, você tinha uma dedicação maior, né? Para que você pudesse justificar e expiar aquele seu pecado. A partir de Jesus, você não tem mais isso, né? A partir de Jesus, o sacrifício que você tem é realmente fugir do pecado. Mas para expiar o pecado, é uma questão de arrependimento. E aí o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, né? Então, dentro desses primeiros 11 versículos aí, é dentro desse contexto. Jesus enaltece, então, a João Batista, enaltece o ministério de João Batista, reconhece o ministério dele, conforta o coração de João Batista com essa mensagem. Ele estava preso, então, por conta dessa situação, dele levar uma palavra contrária à vontade do governante da época. O governante o prende, e por conta de uma loucura, né? Aquela menina nem sabia o que estava pedindo, ela estava seguindo a orientação da mãe, né? Então, ela, ela acaba causando, então, a morte de João Batista, que foi ele decepado, né? E não aparece nesse texto, mas vai aparecer para frente, né? Só adiantando para contextualizar. E aí Jesus pergunta ali no versículo 13, né? Por que todos os profetas e as leis profetizaram até João? Na verdade, ele afirma: e se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas aqui compararei esta geração. É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, não comia nem bebia, e as pessoas diziam: ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então aqui ela fala a respeito dos sacerdotes ali, dos fariseus, né? Que nada estava bom para eles, né? Na verdade, eles não queriam sair da zona de conforto, eles não queriam mudar as suas crenças, eles não queriam mudar aquilo que para eles estava estabelecido há gerações. Então, sabe aquela pessoa que tem pessoas que é assim, né? Para cada solução que a gente apresenta, ela traz um problema. Você fala, cara, fala logo o que você não quer fazer, porque para cada solução apresenta um problema. Olha, vamos sair, vamos ali num restaurante. Ah, mas está frio. Pô, não, mas tem aqui uma blusa. Ah, mas pode ser que chova. Não, tem um guarda-chuva. Ah, mas andar na calçada a gente vai molhar. Então vamos de carro. Ah, mas eu não gosto daquele restaurante. Aquele restaurante é caro. Para cada solução que você apresenta, a pessoa te apresenta um problema para não fazer aquilo que você está determinando, né? A mesma coisa para ir à igreja, ou para ler a Bíblia, ou participar de um. As pessoas querem ver um filme, por exemplo. Se você colocar um filme de teor gospel, de teor evangélico, a pessoa já não quer ver o filme mais, né? Porque aí vai justificar com uma série de situações. Você convida para ir num restaurante, aceita na hora. Você convida para comprar roupa, mais rápido ainda. Mas se você convidar para ir na igreja, você vai sozinho. E aí tem as justificativas, né? Cada um põe uma justificativa quando é simplesmente um não quero resolvia, né? Assim, não quero, pronto, é isso, né? E, e aí Jesus ele fala a respeito disso para frente, né? O preço da decisão de cada um, né? Porque cada decisão ela traz um preço, ela traz ali um prêmio, né? Ou a falta dele. E aí eu deixo aberto para vocês comentarem. Pode falar, Samuel. Eu trouxe eu estava numa aula e o professor estava falando justamente sobre João Batista, né? E ele trouxe características muito profundas sobre João Batista. E aí uma das coisas bonitas que ele falou que João Batista, o pai dele era Zacarias, né? Era o sumo sacerdote, né? É.
E João Batista ele abriu mão de estar vivendo aquele privilégio da igreja, né? Vivendo o privilégio ali da sinagoga, né? Para viver para Cristo, né? E aí ele listou quatro compromissos que João Batista, quatro principais compromissos que ele identificou ali, né? Primeiro ele identificou que João Batista ele vivia de uma forma simples, né? Ele tinha uma vida simples, né? Então ele fazia tudo. Então, por exemplo, ele não tinha as vestimentas, né, de luxo, né, que é de linho fino, nada. Ele vivia, né, foi viver no deserto, né? Então, onde ele poderia viver dentro da sinagoga, dentro do templo, que era um lugar, né, mais pomposo, ele resolveu viver no deserto. E esse deserto, não sei se é verdade ou não, porque na palavra não diz, o pastor disse ali que o deserto poderia ser até considerado como uma periferia, né? Ele não foi viver no centro, né, lá onde estava, né? Aí ele foi viver na periferia, ele foi viver lá junto com os humildes, né? Ele falava também que o gafanhoto, e fala que João Batista se alimentava do gafanhoto e do mel silvestre. E ele falou que quando ele fez uma viagem lá para Israel, ele descobriu que o gafanhoto é uma fruta de uma árvore que tem lá, específica. Não é o gafanhoto que a gente conhece mesmo. Mas tem uma fruta lá que é parecida com o gafanhoto, que ela é marronzinha também e tal, mas é uma fruta da região que tem lá. E o mel silvestre, ele fala que dizem que talvez seja o mel da Tamara. E tem muita Tamara naquela região, né? Uma curiosidade, né? Mas João Batista se abriu mão de poder estar, né, se alimentando do melhor, né? Poder estar se vestindo do melhor, vivendo do melhor, mas ele preferiu viver na humildade, né, de uma forma simples. Um segundo compromisso de João Batista é sobre a honestidade, né? E ele falou aqui que João Batista ele vivia, né, de forma coerente com aquilo que ele pregava, né? Ele vivia o que ele falava, né? Então ele outro detalhe também é que o ministério de João Batista ele tinha 6 meses mais, ele era 6 meses mais velho que Jesus, né? E falou que o ministério de João Batista durou 6 meses. A diminuição do brilho da igreja, isso que era uma coisa que ele fazia também, né? A diminuição do brilho da igreja é devido à corrupção, né? Devido à corrupção faz com que as trevas fiquem mais fortes, né? Isso que acontecia muito naquela época, né? A igreja estava muito atrelada à corrupção, né? Ao jeitinho, à vaidade, né? E fazia com que a luz dentro da sinagoga, dentro da igreja ali, cada vez mais ficasse mais fraca, né? E João lutava contra isso. Então, por isso que João, mesmo sendo filho de Zacarias, ele não aceitou assumir aquela posição da qual ele era devida, né? Ele lutou, né? Então tem aquelas cenas onde ele fala a verdade, né? Onde ele, né, exorta, né, o sumo sacerdote, exorta os fariseus, justamente porque ele não concordava, né? Ele sabia que aquilo estava errado e ele não queria fazer parte daquele meio, né? E uma das formas de ele colocar uma brasa quente em cima da cabeça dele, você falou, olha, eu poderia estar aí, mas eu abro mão para poder falar a verdade para você, né? Isso que vocês estão fazendo não é correto, né? Uma outra parte também, outro compromisso de João Batista é que ele falava a verdade. Então, a verdade não é o que eu ou o que você pensa, mas a verdade é a palavra de Deus, né? E João, ele pregava a palavra de Deus, né? Ele falava, ele lidava com a verdade. E o quarto compromisso dele era viver para a glória né, a glória de Deus. Então, João, ele se dedicou totalmente a Cristo, né? Se dedicou totalmente ao ministério dele, se dedicou totalmente a Deus. Então, ele se livrou da vaidade, se livrou do orgulho dele, né? Se livrou do próprio umbigo, né? Ele abriu mão de tudo, né? Para viver para Cristo, né? Porque ele tinha um chamado, né? E ele foi viver esse chamado. E eu acho que eu até comentei outro dia aqui pra gente, né? Sobre a história lá em Israel na época, quando você tinha um noivo e a noiva iam se casar, o melhor amigo do noivo que ia ficar com a noiva, né? Antes do casamento. Que o melhor amigo do noivo ele ia contar como o amigo era, porque a noiva não conhecia o noivo. Mas o melhor amigo do noivo ele ia contar para a noiva como o amigo era, porque o papel do melhor amigo do noivo era fazer a noiva se apaixonar pelo noivo, né? E João Batista veio ser o melhor amigo do noivo, né? Então, o noivo, né, Jesus Cristo, né, a noiva é a igreja, né? E o melhor amigo do noivo foi João Batista. João Batista veio, né, fazer com que nós nos apaixonássemos por Jesus, né? Ele veio preparar o caminho, né?
para que a gente pudesse entender quem era Cristo e entender, né, quem era Jesus, né? E aí o que tem acontecido muito, acontecia muito até hoje, né, é que o melhor amigo do noivo às vezes acaba se apaixonando pela noiva e quer a noiva para ele, né? Então isso que acontecia lá com os fariseus na época, é isso que acaba acontecendo ainda hoje, né? Quando um pastor, por exemplo, numa igreja, né, pregando a palavra, ele se apaixona tanto pela vaidade, né, se apaixona tanto pelo altar, né, pelo púlpito ali, né, e ele quer roubar a atenção para ele e esquece do noivo, né? Ele se apaixona pela noiva, né? Então é algo que João Batista veio pregar muito sobre isso, né? Falou, olha, não é sobre nós, né? Não é sobre eu, não é sobre o seu posicionamento dentro da sinagoga, não é? Eu abro mão, né, de todos os meus privilégios, porque o que mais importante aqui é o noivo, né? O mais importante aqui é Cristo, é aquele que virá depois de mim. Não, não é sobre quem está falando aqui, não é sobre as suas vestimentas, sobre o seu posicionamento dentro da sinagoga, dentro da igreja, né? Sobre quantas igrejas você está abrindo, né? É sobre Cristo, né? É sobre Cristo. E eu achei muito válido esse paralelo que ele fez aqui. Muito bacana mesmo. Você aí, Mário, o que você tem para falar desse texto? Eu, eu, eu hoje não vou falar nada, não. Deixa para amanhã. Então já são 9h07 aí. É, Acho que o James precisou sair aí. Acho que certo. a gente fecha aqui no 18 e continua a partir do 19, do 20, né? Fechou Amanhã no a 19. gente continua. Amanhã a gente continua aqui do 20 em diante, né? As três cidades impenitentes. Tá bom, então ora para nós. Tá bom. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer, Senhor, por mais esse momento vivido na tua presença, Pai. Nos abençoa, Pai, neste sábado, Senhor, nos dá um dia de paz. Mostra, Senhor, o caminho que devemos andar, como devemos proceder, Senhor. Tira toda arrogância, toda incredulidade, Senhor. Tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus em nossas vidas, Pai. Para que possamos ter um dia de paz na Tua presença, Senhor. Abençoa, Pai, o Jurandir, abençoa o Fábio, o James e todos aqueles que ainda vão assistir, Senhor, esse devocional e vão ter a oportunidade de ouvir, Senhor, a Tua palavra. Que eles sejam, Senhor, reconhecidos por Ti, Pai, e que eles sejam impactados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nos dá um dia de paz na Tua presença. É que eu te agradeço já, em nome de Jesus. Amém. Não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.